Todas as vezes, o marido ou o pai expulsavam elas grávidas, achando que, como o marido não podia ter filhos, as mulheres teve um amante. Sendo que muitas das vezes não é verdade que o homem pode ter filhos se ele fizer um certo exame. Aí, quando o homem decidisse ir no médico, ou se decidisse ir no médico, ele veria ou demoraria uns 7 dias ou 8 meses perceber que ele cometeu um grande erro, taxando a sua esposa de tudo qualquer nome, sendo que o filho era realmente dele. Depois de muita negação e um discurso que vocês já estão cansados de saber, principalmente as mulheres que sabem o que eu estou falando, que não conseguem ser mãe ou que estão sendo mães solteiras, de homens com mentes duras, cabeças duras, achando que o filho não era dele e cometeu um grave erro, porque o homem sempre duvida da palavra da mulher que não conhece e não ama, e não é familiarizado com ela. E também, depois que ele viu que cometeu um erro, já era tarde demais, porque a mulher casou com outro. E deu herdeiro do antigo lá pro outro homem. E depois ela teve mais 2 herdeiros, garantindo a maior posição para a família dela e o pai recebendo ela com todo amor e carinho. Jordana, por que você está colocando aqui aspas? Por que você está fazendo aspas com os dedos? O homem vê a mulher para simplesmente 3 ou 4 coisas, no mínimo, que se ser com o cérebro pensa. Até os da alta sociedade, que infelizmente é verdade que eu tô falando. Que é ser humano, né? Não é o santo o tempo todo. O primeiro requisito, como via a mulher, é prazeres, principalmente quando se trata do livro que vocês amam de Hot, 18 anos. Segundo, eles viam a mulher como empregada doméstica e que ele mandasse e ela tinha que obedecer porque não tinha escolha. Terceiro, ela tinha que dar herdeiros, que nem a Rania falava, que ele só vê as mulheres por prazeres ou para dar herdeiros, assim como as princesas teriam que dar herdeiros para o trono. Quarto, educadora de meninas, para que as meninas pudessem ter a maior educação do nível que a sociedade espera e ser muito mais que a sociedade espera para que concretizasse o seu plano de poder ter um lugar na sociedade, que a sociedade é machista em todos os séculos quando se trata das mulheres. Algumas coisas de alguns séculos não mudam, os homens continuam com o mesmo pensamento e outras os homens mudou em requisito as mulheres. Histórias de romance. Bridgerton não é só romântico, porque poucas exceções tinham casais apaixonados, não eram todos. Os raros casais apaixonados envelheciam juntos e também planejavam sua vida quando seus filhos casassem, e os raros casais que se apaixonavam queriam que seus filhos não casassem pela sociedade, não queriam que os seus filhos cumprissem o que a ridícula da sociedade cumprisse. Ai, Jordana, por que você fala ridícula? Porque a sociedade, muitas das vezes, em todos os séculos, colocou problemas nos ombros das pessoas desde cedo e principalmente se fossem mulheres.
Aí as mulheres têm que lutar para ter algo nessa sociedade. E isso também não mudou com o tempo, que está disfarçado para vocês, que os políticos falando que mudou com o tempo, que as feministas falando que mudou, que os professores falou que mudaram com os tempos e que os idosos da época deles falaram que mudou. Realmente mudou muitas coisas, mas em questão da sociedade, colocar a responsabilidade do ombro das mulheres, dos adolescentes e dos jovens desde cedo, isso não mudou. Isso sempre vai existir, infelizmente. E temos que trabalhar isso na mente dos jovens e dos adolescentes em questão de colégios, que a sociedade vai colocar mais peso nos ombros das mulheres em questão de ser perfeitas ou conservadoras e falar que mulheres que amam sem amar e tem que sustentar o filho sozinha enquanto o marido trabalha é complicado, mas porque o menino pequeno depende muito mais da mãe do que do pai. O menino vai crescer com caráter, com responsabilidade e vai crescer com sucesso diante da sociedade se a mãe ou a babá ou a avó da criança saber colocar o caminho que o menino deve andar quando ele é criança. E o que eu acho que as escolas realmente deveriam ensinar, deveriam impor, que a sociedade vai colocar o peso nas costas de quem é mãe, quem é mulher, quem é solteira, quem não está noiva, quem é jovem, das adolescentes sobre namoro e sobre sucesso. E vai poupar um pouco as crianças, mas vai colocar responsabilidade futura e jogar a responsabilidade do mundo nas costas dos jovens, das crianças e dos adolescentes. E o que as escolas devem ensinar? Que isso é um problema, porque isso é um desgaste emocional e fazem adultos com problemas emocionais. E eu acho que a escola deveria explicar de colégio que a sociedade vai colocar mais peso nos ombros das mulheres em questão de ser perfeitas ou conservadoras e falar que mulheres que amam sem amar e tem que sustentar o filho sozinha enquanto o marido trabalha é complicado, mas porque o menino pequeno depende muito mais da mãe do que do pai. O menino vai crescer com caráter, com responsabilidade e vai crescer com sucesso diante da sociedade se a mãe ou a babá ou a avó da criança saber colocar o caminho que o menino deve andar quando ele é criança. E o que eu acho que as escolas realmente deveriam ensinar, deveriam impor, que a sociedade vai colocar o peso nas costas de quem é mãe, quem é mulher, quem é solteira, quem não está noiva, quem é jovem, das adolescentes sobre namoro e sobre sucesso. E vai poupar um pouco as crianças, mas vai colocar responsabilidade futura e jogar a responsabilidade do mundo nas costas dos jovens, das crianças e dos adolescentes. E o que as escolas devem ensinar? Que isso é um problema, porque isso é um desgaste emocional e fazem adultos com problemas emocionais. E eu acho que a
escola deveria explicar por que você está fazendo aspas com os dedos. O homem vê a mulher para simplesmente 3 ou 4 coisas, no mínimo, que se ser com o cérebro pensa. Até os da alta sociedade, que infelizmente é verdade, que eu tô falando. Que é ser humano, né? Não é o santo o tempo todo. O primeiro requisito como via a mulher é para prazeres, principalmente quando se trata do livro que vocês amam de Hot, 18 anos. Segundo, eles viam a mulher como empregada doméstica e que ele mandasse e ela tinha que obedecer porque não tinha escolha. Terceiro, ela tinha que dar herdeiros que nem a Rania falava, que ele só vê as mulheres por prazeres ou para dar herdeiros, assim como as princesas teriam que dar herdeiros para o trono. Quarto, educadora de meninas, para que as meninas pudessem ter a maior educação do nível que a sociedade espera e ser muito mais que a sociedade espera para que concretizasse o seu plano de poder ter um lugar na sociedade, que a sociedade é machista em todos os séculos quando se trata das mulheres. Algumas coisas de alguns séculos não mudam, os homens continuam com o mesmo pensamento e outras os homens mudou em requisito as mulheres. Histórias de romance. Bridgerton não é só romântico, porque poucas exceções tinham casais apaixonados, não eram todos. Os raros casais apaixonados envelheciam juntos e também planejavam sua vida quando seus filhos casassem, e os raros casais que se apaixonavam queriam que seus filhos não casassem pela sociedade, não queriam que os seus filhos cumprissem o que a ridícula da sociedade cumprisse. Ai, Jordana, por que você fala ridícula? Porque a sociedade, muitas das vezes, em todos os séculos, colocou problemas nos ombros das pessoas desde cedo e principalmente se fossem mulheres. Aí as mulheres têm que lutar para ter algo nessa sociedade. E isso também não mudou com o tempo, que está disfarçado para vocês, que os políticos falando que mudou com o tempo, que as feministas falando que mudou, que os professores falou que mudaram com os tempos e que os idosos da época deles falaram que mudou. Realmente mudou muitas coisas, mas em questão da sociedade, coloca a responsabilidade do ombro das mulheres, dos adolescentes e dos jovens desde cedo, isso não mudou. Isso sempre vai existir, infelizmente. E temos que trabalhar isso na mente dos jovens e dos adolescentes em questão de colégios. Histórias de romance. Bridgerton não é só romântico, porque poucas exceções tinham casais apaixonados, não eram todos. Os raros casais apaixonados envelheciam juntos e também planejavam sua vida quando seus filhos casassem, e os raros casais que se apaixonavam queriam que seus filhos não casassem pela sociedade, não queriam que os seus filhos cumprissem o que a ridícula da sociedade cumprisse. Ai, Jordana, por que você fala ridícula? Porque a sociedade, muitas das vezes, em todos os séculos, colocou problemas nos ombros das pessoas desde cedo e principalmente se fossem mulheres.
Aí as mulheres têm que lutar para ter algo nessa sociedade. E isso também não mudou com o tempo, que está disfarçado para vocês, que os políticos falando que mudou com o tempo, que as feministas falando que mudou, que os professores falou que mudaram com os tempos.